Irmãos, tudo bem com vocês? Olha só o que a palavra fala em Isaías 42, no versículo 5, vai dizer assim: é o que diz o Eterno, aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo o que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Eu, o Altíssimo, chamei para a justiça, segurarei firme a sua mão. Eu guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Eu sou o Altíssimo, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Amém? Aqui nessa passagem nós vemos o profeta Isaías já profetizando sobre a vinda do Messias, que ele viria fazer justiça. Aqui, irmãos, no primeiro versículo fala: eu chamei para a justiça, segurarei firme a sua mão e o guardarei, farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios. E nós sabemos, irmãos, que gentios somos nós, que não fazemos parte da descendência dos judeus. Nós não somos judeus, nós somos gentios. Nós não fazemos parte da linhagem, da aliança de Abraão com a sua descendência. Mas ali, a partir da vinda e da morte do Messias, o evangelho se espalhou. E nós recebemos essa graça, nós recebemos essa oportunidade imensa, irmãos, de alcançar a salvação, de sermos filhos, adotados como filhos do Altíssimo. E fala que ele seria como uma luz para os gentios. E assim ele tem sido uma luz. Ele é a luz que brilhou entre os gentios. E brilha entre todos, irmãos. Nós vemos muitas pessoas se convertendo, cantor, famosos, até mesmo ateus se convertendo ao nosso Senhor. E aqui também diz, irmãos, que ele veio para abrir os olhos dos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço. Ou seja, ele veio para libertar aqueles que estavam presos numa cadeia espiritual, não a cadeia física. É como, irmãos, como o pecado aprisionasse a pessoa ali num cativeiro, numa prisão espiritual. E ela fica ali acorrentada por Satanás, e Satanás dominando sobre aquela vida, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Mas o nosso Salvador, o Messias, aquele que morreu na cruz, veio para nos dar vida e vida com abundância. E quando ele chega, quando nós aceitamos ele, irmãos, ele despedaça todo esse jugo. Ele derrama sobre nós a sua graça, a sua presença. E através da unção do Espírito Santo, vai despedaçando. Ele tira do calabouço aqueles que habitam na escuridão. Ou seja, ali quando a gente está andando num caminho de trevas, num caminho, irmãos, de escuridão, onde você anda, mas você não encontra saída. A sua vida é só uma miséria, a sua vida é uma desgraça, é morte, é vício, é depressão, é ansiedade, e você já não vê mais saída. Mas ali, ele é como se lá no fim do túnel brilhasse uma luz muito forte, e você encontrasse a saída através dessa luz. E assim é ele sobre as nossas vidas. E ele vem para trazer um novo rumo, uma nova história em nossas vidas. E tudo aquilo que era morte, que tinha cheiro de morte, que era escuridão, espiritualmente falando, torna-se vida. É como se aquele caminho, aquela caverna de escuridão tornasse a brilhar. É como se um deserto seco, onde você anda e tem sede, nada sacia essa sede, você não tá morrendo de sede, e você encontrasse essa fonte de água viva jorrando dia e noite, e ali você vai e se sacia. E essa fonte, ela não cessa, essa fonte, ela não para de jorrar água, ela tem água todos os dias, e quanto mais você bebe dessa fonte, mais ela tem a te oferecer. Este é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Ou seja, irmãos, aqui o nosso Criador está dizendo que ele é, desde o início, ele é o único Criador. E não existe nada e nem ninguém que possa fazer aquilo que somente ele pode fazer. Aqui, irmãos, lá no comecinho, onde a gente começou lendo, fala que ele que criou o céu e o estendeu e que espalhou a terra e tudo que dela procede. Ele que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Ou seja, ele nos criou, ele nos dá vida. A nossa dependência vem dele. O nosso sustento vem dele. A nossa força vem dele. No último versículo ele diz:
Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. O próprio Criador está dizendo que Ele é o único, que Ele não dará a imagens a glória dele, o louvor dele. Porque a única adoração é exclusivamente para Ele, irmãos. Porque Ele é digno, Ele é o nosso Criador, o nosso Pai Celestial. O único que merece o nosso louvor, a nossa adoração, é o nosso Criador, Pai Celestial. Aquele que criou o céu, a terra. Ele que nos trouxe liberdade, onde a gente havia ali cativo, nesse cativeiro, nesse mundo de treva, de perdição. Ele nos deu a vida. Em Atos 4, no versículo 12, irmãos, vai dizer: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Nesse versículo nós vemos o apóstolo Pedro falando, dizendo ali a Sinédrio, né, o comandante ali, que não há nenhum outro nome dado no céu, na terra, a não ser o nosso Salvador. Não há nenhum outro nome a não ser o nosso Salvador, o Messias, aquele que morreu na cruz, aquele que é o nosso mediador, aquele que foi derramado o sangue dele santo, puro, por todos nós. Não há nenhum outro, não é imagem de escultura, não é o homem, nada, irmãos, nada vai nos salvar, somente o nosso Salvador. É somente através dele que nós seremos salvos. A Bíblia fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E assim o nosso Salvador diz, irmãos, que ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós não seremos salvos, nós não subiremos para o céu, nós não iremos encontrar com o Pai a não ser por ele. Primeiro a gente tem que passar por ele, se batizar nas águas, aceitá-lo, ser crucificado com ele espiritualmente falando, lavar nossas vestes espirituais, tirar toda aquela sujeira, nos libertar dos vícios, renunciar e andar com ele, caminhar com ele, carregar a nossa cruz juntamente com ele, para que assim a gente possa ser salvo.